Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e vou estar aqui com vocês, acompanhando a participação dos professores, trazendo as respostas dos alunos, toda essa interação, para uma aula que promete ser maravilhosa, com a professora Silene, que está aqui do meu lado. Olá, professora Silene. Olá, professor Mauro, tudo bem? Olá, alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Vamos então para a leitura do objetivo e habilidade da aula de hoje, que tem o título Eventualmente concorda ou discorda. O tema da aula é a modalização do discurso, né? Habilidade, analisar em textos marcas asseverativas ou quase asseverativas relacionadas às ideias de concordância ou discordância. O objetivo da aula é reconhecer a utilização de algumas classes gramaticais e conhecer expressões modalizadoras do discurso. Então, já ficou claro que nós iremos fazer uma revisão de algumas classes gramaticais. Por exemplo, o advérbio, o substantivo, o adjetivo, nós vamos utilizar muito nesse contexto aqui, mas na parte oral, na parte do discurso, da intenção de quem fala. E para já pensarmos nesse contexto do discurso ou na fala, nós já temos aí uma perguntinha para vocês. Vamos para a próxima imagem. Então, vocês irão observar essa imagem e responder. Observe essa charge e responda. Qual é o problema social apresentado nessa charge? E como você chegou à conclusão, ou a essa conclusão? Envie aí sua resposta. 2 minutinhos. Os alunos participando aqui, os professores também mandando as respostas. A aluna Sofia manda trabalho infantil. A Pro Carolina também trabalho infantil. A aluna Pro Conceição, desculpa, dizendo trabalho infantil e exploração, né? A Pro Ângela também trabalho infantil. A Pro Ana Lúcia mandando resposta do aluno João Vitor, dizendo uma criança se divertindo jogando futebol e outra trabalhando no trabalho infantil, né? Que é essa exploração, Pro. Isso mesmo, Mauro. Eu vou aproveitar e fazer uma colocação aqui. No início que você passou a fala para mim, eu disse, olá, alunos. Então, assim, para vocês perceberem, na parte da oralidade, o discurso, como que ele tem uma intencionalidade. Então, não é só aos alunos que eu estou dando um olá. Agora sim, agora vocês percebam. Olá, alunos, professores e todos que nos acompanham. Então, nós vamos verificar essa parte da intenção de quem fala. Se esquecer algum elemento ou acrescentar, muda o discurso, ok? Então, continuando, sobre a charge, realmente, nós temos a imagem de 2 garotos com brinquedos.
né, e fala, hoje eu fiz um gol de placa. E o outro está segurando uma placa e dá para ver pelo balãozinho, que é um pensamento, ele está carregando uma placa. Então, essa criança ao lado está trabalhando, está carregando uma placa. E nós vimos aí a palavra placa em 2 sentidos. Uma no sentido do gol, um gol atribuído, um gol bonito, e o outro no sentido de placa realmente do objeto. Então, nós vamos lembrar dessa categorização aí na fala, que é importante também para identificar o elemento que está sendo proposto. Então, para contextualizar aqui a questão da modalização do discurso. Vamos lá. A modalização do discurso, ela refere-se às expressões que o enunciado utiliza para comunicar-se com o interlocutor. Por meio da modalização, podemos reconhecer opiniões, julgamentos, instruções, provocações e o efeito do sentido que o enunciador pretende produzir. Veja os exemplos. Aí eu coloquei em destaque aí em negrito alguma parte. É possível que chova no feriado. Essa palavra é possível me dá a ideia de uma suposição. Então, provavelmente, eu não tenho certeza, então é possível. A questão B. É necessário que chova no feriado. Aqui está como se eu estivesse fazendo um pedido, é uma necessidade. É necessário, uma coisa que seria obrigatória. Já na C, eu digo assim, vai chover no feriado. Eu estou falando, depende da maneira como eu falo também, isso tem a ver com a parte do enunciador, vai dar diferença. Aqui está dando uma certeza. Mas se tivesse uma interrogação no final, ficaria, vai chover no feriado? Muito bem. Mudaria aí o contexto, poderia dar a ideia de, será, talvez. Então, a maneira também como falamos vai interferir no discurso, tudo bem? Então, nós vamos prestarmos atenção nesse quesito. A pontuação, ela também será um elemento importantíssimo aqui. Então, vai chover, aqui a pessoa provavelmente tem a ideia de tempo e sabe que vai chover. Aí eu fiz para vocês, para poder lembrarmos esse contexto, como que funcionaria essa questão, tudo bem? Então, vamos lá. Tem um quadro, eu separei, dividi, para facilitar o que seria. Logo no início do nosso tema está lá, asseverativos. Mauro, que palavra difícil, né? Que palavra difícil, alunos. complicada mesmo. Vocês vão aprender o que é algo asseverativo. Asseverativo nada mais é do que um nome, uma nomenclatura para a palavra confirmar, afirmar algo. Então, se vocês encontrarem essa palavra asseverativos, quer dizer relacionado a confirmar uma situação, tudo bem? Então, para confirmar uma situação, você também pode colocar essa situação como uma dúvida e também na parte de uma negação. Mas eu separei para vocês o primeiro quadro. Asseverativas ou palavras que dão a ideia de confirmação, elas dão a ideia que você está concordando com o discurso de alguém. Então, se alguém fez um teatro, se alguém fez uma exposição, uma aula, um seminário, você vai falar se você concorda ou não. Toda vez que você coloca a sua opinião, você está utilizando, então, algum modalizador. Aí, nesse caso, se você concorda, são palavras que estão já ali no contexto, realmente. Você concorda que o estúdio é bonito? Você fala, realmente, concordo. Então, essas palavras dão a ideia de afirmar, que concorda com o que a pessoa está falando. Então, vamos lá ao quadro. Então, palavras que dão a ideia de afirmação, ou melhor, que já afirmam com o contexto. Realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, certo, lógico e sem dúvida. Eu coloquei esse sem dúvida de um modo diferente, porque às vezes, por exemplo, fala assim, olha, Mauro, hoje você tomou café da manhã? Aí você fala assim, sem dúvida. Aí, se você coloca em outro contexto, você vai fazer alguma coisa? No sem dúvida pode dar a ideia de tem uma dúvida no contexto. Eu vou colocar uma frase depois e vocês vão entender como vai aparecer esse sem dúvida aí, tá bom? Claro, mesmo, essas palavras dão a ideia que você concorda com o que alguém falou, ou com naquela situação. As quase asseverativas. Sabe aquela ideia que você fala assim, mais ou menos, quando você diz assim, quase certo, eu coloquei até separado, quando você concorda parcialmente com alguma coisa, ou você ainda tem dúvidas. Então, palavras que expressam dúvida. Talvez, possivelmente, provavelmente.
eventualmente, e já temos também palavras, né, sentenças afirmativas, asseverativas negativas, que já falam de jeito nenhum, que seria para nós o não, o advérbio não. Você concorda? Não. Aí você pode usar de jeito nenhum, de forma alguma, de maneira alguma. Então, essas são as palavras que são asseverativas usadas no modo negativo, tá bom? Também temos os delimitadores. Já dá a ideia, né? Delimita, quando algo delimita, já fala que tem um certo momento para utilizar. Então, os delimitadores, eles vão dar a ideia de um espaço, de um tempo, mas aquele específico. E outros também que são utilizados no modos intersubjetivos. O que é subjetivo? Professor Mauro, quando alguém fala assim, olha, essa situação aí, ou essa proposta é subjetiva, o que você entende? Traz aquela ideia de algo que é pessoal, né? Algo que não é um fato, não é algo que não se questiona, é algo que é particular. Então, uma linguagem subjetiva, ela diz muito a respeito a quem está enunciando a mensagem, né? Ela pode ser discutida, refutada, pode ser questionada. Então, o subjetivo está ligado a isso, o que não é objetivo, né? Isso mesmo, o que não é objetivo, então é subjetivo. E esse subjetivo ele também está ligado à parte afetiva. Por exemplo, você perguntar para alguém algo e falar para a pessoa mensurar sentimento. Não dá para saber o tamanho ou a quantidade de um sentimento de uma pessoa. Então, nessa parte dos subjetivos, nós temos aí modalizadores que dão a ideia. Eu posso falar assim, olha, o meu celular ele é veloz, mas aquela velocidade, ou ele funciona para a minha pessoa, então é pessoal. Mas, de repente, para você, velocidade ou um aplicativo é diferente a velocidade ou suas necessidades. Então, é sempre de quem fala que nós temos que pensar a intenção daquela pessoa. Eu estou sendo sincera. Vamos dizer assim, quando eu falo, Mauro, estou sendo sincera sobre tal situação. Mas aí a sinceridade é sobre o meu ponto de vista, não sobre o seu ponto de vista. Então, aí nós temos que pensar em quem está falando. Então, partes que são afetivas ou subjetivas, aí que entram as duas partes. Eu coloquei no mesmo quadro. Palavras como francamente, sinceramente, lamentavelmente, estranhamente, felizmente, infelizmente, curiosamente e surpreendentemente. Lembrando que nós comentamos, e até no caderno do aluno, nas primeiras atividades, nós vimos a parte de sufixo e prefixo. Então, aqui nós percebemos que são palavras que receberam aí o prefixo mente, né? Então, nós vamos ver nesse contexto aí. Agora, lembrando aqui que vocês já fizeram essa revisão, já sabemos que as palavras, elas são, no caso aí, muitas, são adjetivos que receberam o sufixo mente. Como que nós podemos utilizar isso no dia a dia? Então, vou contextualizar para vocês e colocar isso, apontar na fala e na oralidade. Então, o objetivo dos modalizadores. Os modalizadores, eles caracterizam, representam as ações da nossa fala. E eles servem também para apontar e encadear, né, fazer o encadeamento da ideia central. Eles exercem um papel importante na coerência e na coesão argumentativa. Indica o nível de engajamento do emissor em relação ao assunto proposto. Já que nós lembramos aqui para que serve ou como devemos utilizar esses modalizadores, temos um texto aí para análise. Então, um texto sobre o trabalho infantil, que ele vai fazer referência já à charge que nós começamos lá na parte da acolhida. Mauro, você gostaria de ler o texto, por favor, a primeira parte? Posso sim, Pro. Vamos lá, então. Trabalho infantil no Brasil. As crianças devem se dedicar a estudar e a brincar e não a trabalhar, por Vilma Medina. O que é o trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho, conforme a legislação de cada país. O trabalho infantil, em geral, é proibido por lei. Especificamente, as formas mais nocivas ou cruéis de trabalho infantil não apenas são proibidas, mas também constituem crime. A exploração do trabalho infantil é comum em países subdesenvolvidos e em países emergentes como no Brasil, onde nas regiões mais pobres esse trabalho é bastante comum. Na maioria das vezes, isso ocorre devido à necessidade de ajudar financeiramente a família.
Muitas dessas famílias são geralmente de pessoas pobres que possuem muitos filhos, apesar de existir legislações que proíbam oficialmente esse tipo de trabalho. É comum nas grandes cidades brasileiras a presença de menores em cruzamentos de vias de grande tráfego, vendendo bens de pequeno valor monetário. Continuo, Pro? Posso ler a segunda parte. Ok. Tá, que o texto é longo, agora eu leio a segunda parte. Apesar dos pais serem oficialmente responsáveis pelos filhos, não é hábito dos juízes puni-los. A ação da justiça aplica-se mais a quem contrata menores. Mesmo assim, as penas não chegam a ser aplicadas. Perfil do trabalho infantil no Brasil. Como já era de se esperar, o trabalho infantil ainda é predominantemente agrícola. As crianças estão trabalhando em granjas, sítios e fazendas, em lojas e fábricas. A Constituição brasileira é clara: menores de 16 anos são proibidos de trabalhar, exceto como aprendizes e somente a partir dos 14. Não é o que vemos na televisão. Há 2 pesos e 2 medidas. Achamos um absurdo ver a exploração de crianças trabalhando nas lavouras de cana, carvoarias, quebrando pedras, deixando sequelas nelas vítimas, indefesas, mas costumamos aplaudir crianças e bebês que se tornam estrelas mirins em novelas, apresentações e comerciais. Então, nós já vimos aí também que essa parte apresenta muitos modalizadores, a palavra predominantemente, oficialmente, nesse último texto. Tem aí a modalização que ela coloca que já se espera, como, apesar de, o trabalho infantil. Já vimos modalizadores aí que ela quer direcionar. E, no final, uma sutil crítica a uma outra situação que crianças trabalham. Conseguiram? Será que eles conseguem perceber, Mauro? O que você achou dessa parte aí? Então, eu percebi essa sutileza, né, Pro? Está tentando trazer a ideia de que há uma certa leveza no trato com o trabalho infantil quando ele é meio requintado, né? Quando ele é um trabalho, por exemplo, na TV, as pessoas já não têm muita essa importância, não percebem que a criança continua sendo explorada aí, né? Porque, na verdade, a ideia de manter a criança longe do trabalho é para que ela tenha a infância dela valorizada, com todos os processos de aprendizagem, cognitivo, tudo. E, de repente, você vê a criança já tendo compromissos, tendo agenda, tendo que decorar falas, tendo que assumir responsabilidades que, de repente, também cai no mesmo nível do trabalho infantil explorador ou trabalho braçal, né? Então, essa crítica dela é que trabalho infantil não é só aquele que explora fisicamente, né? Todo o trabalho que faz a criança se transportar do ambiente infantil dela para um ambiente mais responsável também deve ser considerado exploração de trabalho infantil. Já que encontramos alguns modalizadores aí, já observamos e percebemos o contexto, agora tem uma perguntinha aí. Vou pedir para o professor Mauro ler para vocês e vocês situarem e responderem em 2 minutinhos. Vamos lá. No trecho a seguir, quais são as palavras ou expressões que você encontrou que identifica a modalização do discurso? Então, o trecho é esse. Na maioria das vezes, isso ocorre devido à necessidade de ajudar. Deixa eu só puxar aqui na tela. Isso ocorre a necessidade de ajudar financeiramente a família. Muitas dessas famílias são geralmente de pessoas pobres que possuem muitos filhos. Apesar de existir legislações que proíbam oficialmente esse tipo de trabalho, é comum nas grandes cidades brasileiras a presença de menores em cruzamentos de vias de grande tráfego, vendendo bens de pequeno valor monetário. Quantos minutos eles têm para responder, Pro? 2 minutinhos para responder sobre esses modalizadores encontrados nesse trecho.
Voltamos aqui com a participação dos alunos e professores, né? Pro Silvia dizendo, na maioria das vezes, geralmente, oficialmente, a mesma resposta para pro Ruth, né? Na maioria das vezes, a pro Adma Campos dizendo, na maioria das vezes, apesar de, geralmente. Aluna Sofia, da Pro Sandra, apesar de, devido a, financeiramente. A Pro Helena, na maioria das vezes, apesar e geralmente. A aluna Giovana, na maioria das vezes. E mais um aqui, ó, a Pro Lídia mandou, na maioria das vezes, geralmente, apesar de. Isso mesmo. Então, assim, conseguir identificar que nós temos aí, na maioria das vezes, no discurso, então, nós sabemos que, na maioria das vezes, não dá uma certeza. Então, provavelmente, algo que acontece esporadicamente. Então, vou usar bastante a palavra mente para vocês lembrarem do contexto das asseverativos, tá? Então, eu lembro que quando eu cantava, até na sala de aula, quando eu falo, gente, nós vamos usar agora bastante a palavra mente aí como sufixo. Aí os alunos começavam a cantar muitas musiquinhas lá, que eu não vou cantar, né? A Pro também, quando eu coloquei essa parte, eu esqueci de deixar o espaço para a parte de Libras, então eu peço até desculpas, depois nós vamos fazer a correção. Tudo bem? Então, agora que nós vimos lá que tem, naquela parte tinha o na maioria das vezes, tinha também financeiramente a maneira como que é ajudar, que a pessoa recebe ajuda, teria também a palavra geralmente, então também dá a ideia que geralmente não é certeza. Acontece, pode acontecer, então é geralmente. Também colocar outras palavras aí que dão a ideia de talvez, que fica com uma intenção, com uma ideia de dúvida, ok? Então, vocês conseguiram captar a ideia do geralmente, provavelmente, infelizmente, que dá a ideia que modaliza o discurso, tudo bem? Então, são marcas que podem dar, às vezes, certezas, às vezes uma certeza, ou uma incerteza, ou, mesmo como eu falei, né, asseverativos, quase, né? É aquele que dá dúvida, quase asseverativos. Então, lembrando, só para vocês não esquecerem esse nome difícil, asseverativo, ele simplesmente é confirmar uma ação, tá bom, gente? É só uma palavra, uma nomenclatura para afirmação. Confirma ou não algo, tudo bem? Então, agora nós temos mais um texto, professor. É um texto, mais um texto. E agora por quê? Eu preciso relembrar os alunos para encontrarem dentro dos textos ou na frase os modalizadores. Então, vamos lá. Eu leio a primeira parte e o Pro lê a segunda. Vamos ao texto. Cientistas transformam os rejeitos de animais... Cientista transforma rejeitos de madeira em material de construção e decoração. Resíduos normalmente queimados após a extração da madeira, gerando impactos ao meio ambiente, ganham nova destinação. Segundo a indústria brasileira de árvores, IBA, anualmente no Brasil são gerados aproximadamente cerca de 800 mil toneladas de rejeitos oriundos da produção de madeira na região norte do país. Estes resíduos, que podem ser partes de troncos com rachaduras ou fora das medidas desejadas, e até pedaços laterais de tora, normalmente são queimados após o processo de extração, gerando danos ao meio ambiente devido à emissão de gás carbônico na atmosfera. Como forma de solucionar esse problema, pesquisadores da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, conseguiram propor um destino a esses rejeitos, utilizando-os para construir um tipo de painel feito com lasca de árvores, conhecido por sua
utilização na construção civil, fabricação de móveis, produção de embalagens e decoração. A segunda parte o professor vai ler. O estudo foi pensado a partir do fato de que todo painel OSB do mundo tem como matéria-prima os troncos de árvores de florestas plantadas, em geral de espécies do gênero Pinus, um tipo de pinheiro. O grande volume de rejeitos dessas toras não havia sido até então considerado para a produção do material que agrega valor a um resíduo que usualmente é descartado, além de reduzir drasticamente o impacto ambiental negativo gerado por sua queima indiscriminada, que contribui para o aumento do efeito estufa, explica Francisco Antônio Roucolar, um dos autores do trabalho e professor do Departamento de Engenharia de Estruturas, SET, da EESC. O estudo foi realizado no Laboratório de Madeira e de Estruturas de Madeira, LAMEM, do SET, em parceria com a Universidade do Porto, em Portugal. A autora principal do trabalho, a pesquisadora Isabela Imakawa Araújo, doutoranda da IESC, conta que as espécies de madeira utilizadas no projeto para o desenvolvimento dos painéis USB estão entre as que mais geram rejeitos nas serrarias do norte, principal região produtora de madeira do país. As espécies estudadas no trabalho foram cambará, erisma, em São Paulo, caixeta, cimaroba, tatajuba, bagaça, guianeses, tatauari, couratari, ablongifolia, né, os nomes técnicos, né, e cendroarana, que é a cedrelinga catenaformis. O texto realmente é um texto longo, mas assim, para pensarmos onde encontrarmos aí, dentro de um texto nesse ramo científico, essa é uma notícia de publicação científica, para encontrarmos onde tem modalizadores em um texto científico também. Todos os textos, eles têm aí para vocês a fonte, a referência, tá, gente? Nos slides e também no final, quando o professor precisar, no repositório, tem lá a fonte de cada texto. E já no slide já aparece aí a fonte de cada texto. Eu já vi que tem alguns professores perguntando, tem aí a fonte para vocês. Agora, que nós lemos esse texto que fala sobre a madeira, que ela pode ser reutilizável, utilizar na parte de decoração também, tem aí uma questão para vocês responderem no chat. Gente, calma, falta pouco, vamos lá, respondam, participem. Eu sei que alguns já estão cansados, mas vamos lá. O chat, então. Quais são as palavras no título e no subtítulo da notícia que evidenciam a modalização do discurso? O título: cientistas transformam rejeitos de madeira em material de construção e decoração. Subtítulo: resíduos normalmente queimados após extração da madeira, gerando impactos ao meio ambiente, ganham nova destinação. Envie sua resposta, 2 minutinhos no chat.
os alunos e professores participando, né, com a resposta sobre as marcas, né, os modalizadores. Os alunos, a professora Érica dizendo normalmente, né, a maioria dos professores dizendo normalmente, a professora Adma dizendo normalmente, transformam, gerando, professor Jesus dizendo aqui, cientistas transformam, a Prídia, né, aluna da professora Lídia, dizendo o seguinte, normalmente, aliás, aluno Christian, né? Normalmente. Aluna Caroline dizendo normalmente também, aluna Beatriz, normalmente, transformam. Aluna Gabriele dizendo normalmente, e a Pro Helena também, normalmente e transformam. Muito bem. Então, assim, eu vou fazer a leitura, então, novamente. Olha aí, para vocês ficarem com novamente. Então, cientistas transformam rejeitos de madeira em material de construção e decoração. Então, vocês encontraram aí. Vamos conferir aí as possíveis respostas que vocês encontraram. Às vezes, como eu falei, pelo contexto da modalização, alguma palavra chama mais atenção. Então, eu coloquei aí conferindo as respostas. No trecho do título, tem cientistas transformam. Aí não tem a terminação em mente, mas a palavra transformam já me dá a ideia que algo está sendo feito, é uma afirmação, cientistas transformam. Não está lá com uma ideia que talvez, será, cientistas transformarão, provavelmente. Então já tem a ideia de afirmação, eles transformam. Uma fala enfática, né, Pro? Exatamente, já transformam, já está a ideia de algo concluído ali. No subtítulo, nós também podemos ver esse normalizador, né? A palavra normalmente, que dá a ideia que, normalmente, a ideia de sequência que às vezes acontece. Então, remete à ideia de algo esporádico. A palavra também ali, após, ela indica uma ordem, qual a sequência que acontece a situação. Então, ela também é um modelizador no sentido que dá a ideia de sequência da ação, tudo bem? E eu coloquei também o verbo gerando. Então, fica assim, gerando o quê? Esse gerando aí dá a ideia de uma ação que continua. Nesse contexto aí, a ação, ela não para. Ela é uma ação que está em movimento. E a palavra nova. Embora a palavra nova, nós vamos vê-la em outra categorização ali na classe gramatical, nesse nova no texto, nós temos a ideia de algo recente. E também pode ser entendida como a qualidade, né? Essa ideia é nova, a situação é nova, como que é? É uma ideia que aconteceu agora. Então, dá a ideia aí, subentendida nesse contexto de tempo, uma ideia recente, é uma ideia de agora, tá? E agora, eu coloquei, fiz uma brincadeira aí no quadro, coloquei frase, a mesma frase ou a mesma oração em sentidos diferentes. Eu fiz sentenças diversas para vocês encontrarem. Será que dessa maneira como foi colocada ali? Não é para se atentar à parte de concordância, mas sim à parte de entender o contexto. A frase, ela continua com o mesmo sentido ou muda o sentido? Então, observem aí. Fizemos, então, algumas alterações no subtítulo. Agora você vai responder se houve mudança no sentido e por quê. Aí vou deixar uns 3 minutinhos as frases para você. A primeira frase, a segunda e a terceira, eu vou pedir para o professor Mauro ler, para vocês perceberem também a parte da entonação, para enfatizar o contexto. Por favor, Mauro. Pois não. A frase 1, resíduos queimados após a extração da madeira geram impactos ao meio ambiente, ganham nova destinação. Frase 2, resíduos queimados da extração da madeira, gerando impactos ao meio ambiente, ganham destinação. Frase 3, nova destinação dos resíduos queimados após a extração da madeira, gera impactos ao meio ambiente. E aí vocês têm a frase oficial, que seria resíduos normalmente queimados após a extração da madeira, gerando impactos ao meio ambiente, ganham nova destinação. Então, vamos verificar se eles conseguem identificar se há alguma mudança nessas sentenças aí. 1 minuto.
Os alunos e os professores mandando suas respostas. Eu não sei se entenderam realmente qual que era a ideia proposta na atividade, né? Na verdade, a gente queria que vocês dissessem se houve alguma mudança de sentido e por quê, né? E aí as respostas veio de entender qual era a frase que estava mais adequada, talvez, porque eles estão colocando a frase 3. O Pro Jesus diz o seguinte: nesse caso, em todas as sentenças, falta o termo conectivo que, para dar o sentido e coerência às sentenças. É uma possível resposta, né, Pro? Sim, é o que eu falei, nós vamos ver a modalização. Eu falei, vamos atentar, então, se falta algum termo que vai ligar ali, se a palavra está adequada, o contexto, se eu mudei ali a sentença, se eu coloquei, no caso, eu fiz algumas inversões, para vocês verificarem se estava faltando algo para enfatizar ou afirmar a sentença. Então, professor Mauro, lendo cada questão, agora tentando ali, se ela faz a mudança da oficial, o que você entende, ou o que você poderia falar para nós sobre cada sentença, né, que foram propostas? Vamos lá, Pro, tentar trazer as novas ideias que foram apresentadas com as modificações, né? Resíduos queimados após extração de madeira geram impactos ao meio ambiente, ganham nova destinação. Aqui a primeira já mostra que essa vírgula está inadequada, então eu já deveria ter percebido isso, não deveria ter essa vírgula, e está falando sobre a nova destinação dos resíduos, né? Na segunda, resíduos queimados da extração de madeira que geram impactos ao meio ambiente, ou seja, está explicando sobre esses resíduos, ganham destinação que está mais adequada, porque isolou essa oração aqui que é explicativa, né? Na terceira, aí já não mostra ganho nova destinação, né? Só fala que ganho destinação como se ou não houvesse uma destinação até esse momento para esses resíduos, né? Na terceira, nova destinação dos resíduos queimados após a extração da madeira gera impactos ao meio ambiente, muda o sentido da frase, traz uma ideia primeiro voltada para a destinação e não fala mais agora com foco no resíduo, né? Uma nova destinação foi dada. Então, essa é a mudança de sentido nessas inversões de frase, o uso correto da pontuação, agrega sentidos totalmente diferentes para o enunciado, né? Então, aí nós vimos, assim, essa observação importante, né? Quando fez a inversão, colocou ao final da oração lá, nova destinação dos resíduos, que parece que já tinham, esses resíduos já tinham um local para serem destinados antes. Sim. E não é, no texto está falando que agora que tem, que antigamente não tinha. Então, quando fala nova destinação, dá a ideia que já tem um novo espaço. Então, podemos pensar nesse contexto aí. E é importante, então, que os professores viram, nós vimos também que o que, a vírgula e todo o contexto faz parte dos modalizadores na hora da fala. E vamos retomar o que nós vimos hoje, revisando o que vimos. Nós vimos um pouquinho, então, das classes gramaticais, fizemos algum reconhecimento ou conhecemos algumas expressões modalizadoras do discurso. A nossa primeira atividade foi analisar na charge se havia algum modelizador ou não. Depois veio um artigo de opinião falando sobre o trabalho infantil. E, por último, esse último trabalho, que foi uma notícia do ramo científico. Uma notícia longa, que todas elas têm a fonte. E aí, nós agradecemos a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, alunos e professores. Analisem a nossa aula, avaliem, né? Está aí na tela. Muito obrigado. Até a próxima aula. Até a próxima. Obrigada, gente.